la! Cinderella at the ball. No one wants a servant for a bride. E aqui, olha só o que ela fala, né? Então, ela começou falando Cinderella at the ball. No one wants a servant for a bride. O que significa isso? Que ninguém vai querer uma serva como noiva. Então, aqui, ela está debochando da Cinderela, falando que ela está parecendo uma serva, né? Até porque a Cinderela é empregada na casa delas aqui. Então, ela debochou e falou assim, no one wants a servant for a bride. No one wants a servant for a bride. Então, ó, ninguém quer uma serva como uma noiva, né? No one wants a servant for a bride. Hey everyone! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem fala é a Teacher Aline Carvalho e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que vocês podem aprender inglês assistindo filmes, isso mesmo. Então já fica aqui comigo até o final porque eu vou te dar muitas dicas para você entender exatamente o filme todo em inglês, como que você faz todo o processo de aprendizado para o seu cérebro se familiarizar com o inglês e, claro, como que o seu cérebro vai aprender inglês através desse método que é muito poderoso, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu já quero te pedir para, por favor, você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e também, claro, não se esqueça de me acompanhar no meu Instagram, @AlineCarvalhoTeacher, ok? Bom, dito tudo isso, vamos pro vídeo que eu vou te explicar exatamente o passo a passo, como começa, o que você tem que fazer, quais são os primeiros momentos que você vai começar a entender o inglês. Então, sem mais enrolações, bora lá, vem comigo! Como que eu posso aprender inglês com filmes, Aline? Bom, eu vou explicar aqui para vocês o exato passo a passo de como que esse aprendizado vai ocorrer, mas eu já quero falar para vocês que aprender inglês com filmes é uma das maneiras que mais dá certo para você chegar na sua fluência. Sim, isso mesmo. Você pode sim ficar fluente só de assistir filmes e repetir as frases que os atores dizem, tá bom? Por isso que é tão poderoso. E como que se dá todo esse processo, né, Aline? Como que eu posso começar a aprender inglês através de filmes? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é começar a assistir filmes legendados ao invés de dublados. Sim, então eu sei que geralmente quem não tem costume de assistir filme legendado acha chato, acha que não consegue, acha que é horrível, acha que não dá para prestar atenção no filme e na legenda ao mesmo tempo. Mas, gente, pasme, isso é só costume, tá bom? Puro costume. Porque eu sei que pode parecer, sim, chato de início, né? Se você tá acostumada a assistir o seu filme dublado, sem ter que fazer nenhum esforço para entender o que os personagens estão falando, eu sei que pode parecer chato, tá bom? Mas, gente, isso é só o começo. Por quê? Porque você ainda não tá acostumado a ouvir o inglês, né? Mas a intenção por trás de você começar a assistir filmes em inglês é justamente essa, é fazer com que a sua mente, o seu cérebro se adapte ao idioma inglês. Ou seja, aos poucos você nem vai perceber que você está assistindo filmes em inglês e em breve você vai poder assistir sem legenda, só que em inglês, né? Essa é a meta. Mas eu vou explicar aqui para vocês o passo a passo direitinho, como que vocês vão começar, tá bom? E depois eu ainda vou dar um exemplo prático de como fazer isso na prática, tá? Bom, então, a outra coisa que eu quero falar para vocês é não se preocupe se você não entender nada no início, tá? Porque no começo pode parecer confuso, mas depois vai ficar natural. Como eu tava falando aqui, eu sei que vocês vão achar super chato você assistir filme dublado, e principalmente porque no começo você não entende nada do inglês, né? Porque mesmo que você tenha um inglês de nível básico, quando você pega um filme para assistir em inglês, são pessoas nativas falando. Então é normal que elas falem mais rápido, que elas utilizem dialetos locais que muitas vezes você não conhece. Então tá tudo bem, tá? Juro, está tudo bem se você não entender nada no início. Eu só preciso que você realmente foque em assistir filmes em inglês, tá bom? Foque em tornar esse momento de lazer algo que vai te ajudar de fato no aprendizado do inglês, tá? Bom, e que filme, Aline, que eu posso assistir para aprender inglês? Na verdade, gente, qualquer filme que tiver o idioma inglês como original pode ser assistido, tá bom? Então, qualquer filme em inglês, basicamente, vocês vão assistir. Claro que vocês vão escolher um filme da preferência de vocês. Então, eu não sei qual que é o seu gênero de filme favorito. Não sei se é romance, não sei se é ação, tá bom? Comédia, whatever, tá bom? Vocês vão escolher um filme que vocês gostam. Pode ser até um filme que você já tenha assistido em português e que agora você tá querendo vê-lo em inglês, também é super válido, tá bom? Mas eu coloquei essa observação aqui porque o filme, ele precisa necessariamente ter o inglês como idioma original. O que isso quer dizer? Que o filme, preferencialmente, ele não pode ser
dublado em inglês. Por quê? Porque a intenção é que você consiga entender nativos da língua inglesa falando, porque dessa forma você vai conseguir aprender inglês mais rápido, tá bom? Porque geralmente ali na dublagem, eles podem não dublar certo, ou pode ficar tipo uma coisa estranha, mas se o filme é originalmente em inglês, não, aí sim, eu tenho certeza que você vai estar aprendendo um filme de uma pessoa nativa falando inglês e você vai conseguir pegar muitas expressões do idioma de forma muito mais fácil e também verdadeiras, né? Porque aquela lá vai ser a voz verdadeira do personagem, gente. E algo muito legal que eu gosto sobre assistir filmes em inglês é justamente isso. Porque depois que você começa a assistir filmes em inglês, você não aguenta mais assistir filme dublado. Por quê? Porque quando você começa a assistir o filme mesmo em inglês, você ouve de fato qual que é a voz dos atores. Então fica tudo muito mais emocionante, tá bom? Eu garanto pra vocês que esse é mais um ponto positivo de vocês assistirem filmes em inglês, tá bom? Bom, e como que você vai começar a assistir filmes em inglês? Então eu já falei que você vai ter que deixar ali o filme dublado por enquanto e começar a colocar o filme legendado, tá bom? Mas eu não recomendo que você comece com a legenda em inglês, tá? Eu recomendo que você comece com a legenda em português. Por quê, Aline? Porque isso fará com que você comece a associar o significado das falas dos personagens. Então, principalmente para você que está no nível básico e que vai começar a implementar essa rotina de estudos através de filmes, eu preciso que você tenha um entendimento daquilo que você está escutando, tá bom? Então, no começo, pode colocar sim a legenda em português mesmo. Você vai estar aprendendo ali na base da tradução, tá bom? Então, a intenção é que você, primeiramente, ali observe o que os personagens do filme estão falando e já coloque a legenda, tá? Se você não tem muito costume, pode ser que você se perca mesmo no começo e também pode ser que você não entenda nada, mas como eu falei, gente, não importa, tá bom? Porque o que vai fazer você entender é a constância. Então, mesmo que você comece sem entender muito do que os personagens estão falando, você vai sim continuar, tá ok? Então você vai lá, você tá, por exemplo, vendo uma cena e aí a pessoa fala inglês e você tá vendo lá a legenda em português. O legal é que, gente, muitas palavras, muitas expressões nos filmes, elas acabam sendo muito repetidas. Então, logo você vai estar ali associando já o significado em português com a fala em inglês, mesmo que você não saiba ainda ao certo como escrever aquilo, tá bom? Mas já é sim muito importante para sua mente ficar cada vez mais acostumada com os personagens dos filmes que você assiste falando em inglês, tá bom? Bom, e após um período de aproximadamente ali, 2 meses assistindo filmes com legenda em português, você vai se acostumar. Gente, isso é batata, tá bom? E claro, eu tô falando aqui se você assiste filmes com frequência, tá? Porque não adianta em 2 meses você assistir 2 filmes e achar que isso vai te deixar fluente, porque não vai. Você precisa ali pelo menos assistir, sei lá, uns de 3 a 4 filmes na semana, né? Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu acredito que hoje em dia qualquer um tenha esse momento de lazer, esse momento que vocês, sei lá, às vezes assistem novela ou assistem qualquer outra coisa. E por que vocês não colocam esse momento de lazer mesmo, de filme, né, para aprender inglês? Porque às vezes ali no final do dia você coloca um filminho para você assistir. Então experimenta começar colocando em inglês, tá bom? Eu prometo que isso é uma forma de estudo, tá bom? Você não vai estar perdendo tempo. E o mais legal é que você nem vai perceber que você está estudando, porque você também vai ficar imersa ali na história do filme, né? E esse que é o bacana, é você estudar inglês sem sentir que você está estudando inglês de uma forma natural, de uma forma que vai ser prazerosa, para você continuar aprendendo o idioma, tá bom? Então ali após aproximadamente um período de 2 meses, com essa frequência, assistindo filmes com legenda em português, você vai ver que o seu inglês já vai ter melhorado muito, que você já vai ter pegado muitas expressões com significado em português. Então, esse que é o bacana de assistir filmes em inglês, tá bom? Bom, agora nós vamos partir para os filmes com a legenda em inglês. Então, como eu estava falando, após o período de familiarização com a legenda em português, que foi como você começou, você vai começar a assistir filmes com legenda em inglês. Então, como eu estava dizendo, o intuito de você começar a assistir filmes com legenda em português é fazer com que você se familiarize com o idioma, se familiarize com o significado. Mas uma vez que você já tem um pouco dessa familiaridade, você vai trocar a legenda do filme para o inglês, tá bom? E novamente, gente, vai acontecer ali uma fase de adaptação. Pode ser que nos primeiros filmes você se confunda um pouco, você não entenda, e pode ser também que você tenha que voltar na mesma cena várias vezes para você entender o que aquele personagem estava falando, tá bom? Mas, como eu coloquei aqui, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Volte
quantas vezes for necessário a mesma cena, até você entender o que o ator tá falando e qual frase em inglês ele tá utilizando, ok? Então, mesmo que você precise voltar ali na cena, não tem problema, volta, tá bom? Que isso vai fazer com que você memorize e muito, ok? E daqui a pouquinho, já na prática, eu vou te mostrar como que você faz isso. Eu vou repetir aqui uma cena para vocês verem como que você vai pegando essa questão da fala, da pronúncia aos poucos, tá bom? E, bom, novamente, você vai estranhar no começo, mas essa etapa é fundamental para você desenvolver o seu listening e o seu entendimento do inglês. Por quê? Porque nessa etapa, você já vai estar ali com a legenda em inglês nas mãos, certo? Você já vai estar com a legenda em inglês. E ali você vai estar acompanhando tanto a legenda em inglês quanto a pronúncia do ator ou da atriz que está lá no filme. Então, olha só que legal, você já vai estar praticando o seu listening associado com a escrita, né? O que vai te proporcionar um entendimento do inglês muito maior, tá bom, gente? Então, esse que é o bom de você passar sim por essa fase de colocar a legenda em inglês, tá? Você não vai conseguir assistir um filme só, sem legenda, se você não passar por essas duas fases, que é primeiro a legenda em português e depois a legenda em inglês, porque é preciso que o seu cérebro vá se acostumando aos poucos a assistir filmes em inglês. Porque, pensa bem, você tem assistido filmes em português durante a sua vida inteira, tá bom? Então você precisa treinar, você precisa acostumar o seu ouvido, a sua mente, a ter esse listening mais apurado do inglês, ou seja, essa escuta mais apurada, mais assertiva do que de fato as pessoas estão dizendo, tá bom? Bom, e você pode sim assistir o mesmo filme mais de uma vez, mas eu recomendo que seja somente no caso de você ter assistido primeiro com legenda em português e agora em inglês, porque o que acontece? Algumas pessoas que escolhem esse método de estudo do inglês através de filmes, geralmente elas ficam meio obcecadas com o filme e assistem ele várias vezes, e não é que tem assim um problema, né? Mas eu acho que é mais interessante se você já tiver assistido esse filme ou dublado antes, ou com legenda em português e agora em inglês. Por quê? Porque se você ficar assistindo sempre o mesmo filme, você vai ter uma limitação de vocabulário. E essa não é a intenção, né? A intenção é que você consiga ficar fluente no menor tempo possível. Então você precisa de uma vasta experiência de vocabulário, de filmes com diversos assuntos, com diversos personagens, com diversas falas, para que você também se acostume cada vez mais com a língua, tá bom? Porque o que acontece? Quanto mais filmes você assiste, mais vocabulários e expressões você conhecerá, tá bom, gente? Então, quanto mais você vê pessoas falando sobre diversos assuntos, diversas cenas acontecendo, mais você vai ter repertório, vocabulário depois para falar sobre aquilo em inglês, entende? Então, se você assistir constantemente seus filmes com legenda em inglês, em média, no período de 2 a 3 meses, você vai ter melhorado e muito a sua fluência, ok, gente? Isso aí vocês vão ter que testar na prática e depois você pode até vir comentar aqui nesse vídeo para dizer se eu estou certa ou se eu estou errada, gente. Mas eu digo por experiência própria, porque eu aprendi muito inglês através de filmes e séries e eu posso dizer com propriedade que foi sim, acredito que a coisa que mais me ajudou na fluência foi ter contato com filmes. Por quê, gente? Porque você vê os personagens conversando, você vê os atores, você sente a emoção na fala, né? Então é muito legal você ter essa vivência, porque é isso sim que vai te deixar fluente. Essa é uma forma de imersão na língua. E como eu tô falando aqui sempre pra vocês, a melhor forma de você ficar fluente em inglês é através de imersões, tá bom? Não tem jeito, você vai ter que colocar o seu inglês na prática. E nada melhor do que fazer isso com um filme que você gosta, não é mesmo? Então, como eu tava dizendo, se você seguir aqui... Eita, gente, uma bomba aqui. Então, como eu tava dizendo, se você seguir esse período, né, de 2 a 3 meses de estudo, você vai melhorar e muito a sua fluência, ok? E claro, isso eu tô falando se você tiver uma frequência de aproximadamente, sei lá, 3 a 4 filmes por semana, né? Como eu tava falando. Para que você consiga desenvolver e ter, de fato, esse aprendizado no menor tempo possível, tá? Bom, e agora a gente chegou na parte mais legal, que é a parte em que você fica capaz de assistir filmes em inglês
sem legenda, gente. Isso mesmo. Olha só que demais você ter um entendimento completo de outra língua a ponto de poder assistir filme somente em inglês. Então, com o tempo, você vai perceber que a sua mente já está muito familiarizada com o inglês. E nesse momento é chegada a hora de retirar as legendas e deixar o filme só em inglês. Então, nessa fase, você vai poder sim relaxar e somente assistir o seu querido filme em inglês, da mesma forma que você fazia com o português, sabe? Quando você assistia o filme dublado, você não precisava se preocupar com nada, só assistir. Então, meus amigos, minhas amigas, essa fase vai chegar e eu te garanto que você vai ficar muito feliz de ter o entendimento completo do inglês. Claro, se você seguir essa rotina aqui direitinho, tá bom? Se você estiver constantemente praticando e estudando tudo isso. E bom, você pode fazer isso com algum filme que já assistiu com a legenda em português e em inglês também, tá bom? Então, outro caso que eu recomendo você repetir o filme é no caso de você já ter assistido ele dublado ou com legenda em português e posteriormente com legenda em inglês e agora você retira a legenda. Por quê? Porque você vai lembrar-se de algumas cenas e você vai reassociar o que os atores estão falando com aquela determinada frase, fala em inglês que você já memorizou, tá bom? Então, isso é muito bom sim e eu recomendo, tá bom? Bom, o processo de adaptação vai ser muito rápido, tá? Quando você já tiver ali assistindo filmes em inglês, você vai perceber que aquilo vai ficar cada vez mais natural, você já vai estar pensando como um nativo. E geralmente nessa fase é a fase que você já está fluente em inglês, tá bom? Então assim, gente, não desistam desse aprendizado, sigam certinho, porque vocês vão sim ficar fluentes, claro, né? Ali estudando também o que os atores estão falando, mas, gente, o que de fato importa é a observação, é a associação que você vai fazer com a fala dos personagens, tá bom? Então, esse processo de adaptação vai ser muito rápido e em menos de um mês você já pode se tornar fluente na sua comunicação. Sim, gente, vocês viram como é rápido, né? Então, eu sei que eu falando aqui pode ser que você não acredite, mas eu estou falando para você que é uma das melhores formas de aprender inglês é através de filmes e séries, tá bom? E assim, gente, eu como teacher, eu estou sempre recomendando isso para os meus alunos porque é uma das formas mais poderosas de imersão, né? E eu costumo dizer assim, né, que o que te deixa realmente fluente no inglês é a vivência no idioma, é a imersão. Então, quanto mais você fizer isso, você vai sim ficar fluente, tá bom? E eu sou prova viva disso porque essa maneira de assistir filmes foi o que mais me deixou fluente no inglês e claro, né, tanto associado aí com ler, com ouvir músicas e tudo mais, mas falando dessa maneira especificamente, é algo muito poderoso também, ok? Bom, gente, e agora eu vou mostrar para vocês aqui um trecho de um filme e eu vou explicar na prática como que você pode aplicar tudo que eu falei aqui num filme que você estiver assistindo, ok? Então, vamos lá. Bom, então eu peguei aqui um filme aleatório da internet para explicar para vocês como fazer na prática tudo que eu falei até agora sobre você primeiro colocar ali legenda em português e legenda em inglês, depois sem legenda, ok? Bom, então aqui eu tô simulando o filme com legenda em inglês, tá bom? Esse aqui é o filme da Cinderela, é simplesmente aqui um trechinho que eu achei da internet mesmo, que eu vou usar como exemplo, tá bom? Então primeiro aqui eu vou analisar com vocês essa pequena cena, esses primeiros minutos aqui, explicar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Como que a gente vai analisar primeiro em inglês e depois como que a gente vai tirar o inglês para entender exatamente qual que é o contexto da frase que ela está utilizando, tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou deixar a cena toda e depois eu vou simular como se eu estivesse aprendendo, né? Então vamos supor que tá muito difícil ainda para eu entender, eu deixo passar um pouquinho a cena e depois eu volto, ok? Vamos lá. Hola! Cinderella at the ball. No one wants a servant for a bride. After all I've done. I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. It would be an insult to the royal personage to take you to the palace dressed in these old rags. Rags? This was my mother's. It's so old-fashioned, it's practically falling to pieces. The shoulder's frayed. It's falling to bits. It's a ridiculous... It would ruin their prospects to be seen arriving with a ragged servant girl. Because that is what you are. And that is what you will always be. Bom, vou analisar até aqui com vocês, né? E primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o contexto desse filme. Então, qual que é o filme que eu tô mostrando aqui pra vocês? É o da Cinderela, né? Então, a história da Cinderela, eu não sei se todos vocês conhecem, mas a Cinderela, ela é uma menina que ela trabalha como empregada, né? Na casa da madrasta dela. Na verdade, tô tentando lembrar a história, gente. Eu quase já esqueci. E aí, o que que acontece, gente? Ela tem essas 3 irmãs postiças que são muito malvadas com ela, que não querem
que ela vá para o baile. Então, nesse dia, a Cinderela ela já tinha limpado a casa e ela fala com as meninas, ela pergunta para elas se ela não pode ir ao baile junto com elas. E é claro que vocês viram o que elas fizeram, né? Elas simplesmente esnobaram ela, uma até rasgou o vestido. E agora a gente vai analisar essa cena de novo e eu vou pausar aqui parte por parte para você entender exatamente qual que é o inglês que elas estão utilizando, tá bom? Ooh la! Cinderella at the ball. Então, por exemplo, ó, primeiro começou com uma das irmãs postiças dela, malvadas, né? Que ela falou assim, olá, Cinderella at the ball. O que significa isso, né? É como se ela tivesse falado, olá, Cinderela no baile, tipo, debochando, sabe? Porque elas não gostam dela, né? Então ela fala, olá, Cinderella at the ball. Não, tipo, é Cinderela no baile? Não, tipo, nada a ver, né? Ó, Cinderella at the ball. Então, ó, eu já pausei aqui a cena para entender exatamente o que elas estão falando. Olá, Cinderella at the ball, ok? Ball a gente diz que é o baile em inglês, tá bom? Então, eu vou voltar aqui de novo só para vocês pegarem aqui direitinho, tá? Cinderella at the ball. Ooh la! Cinderella at the ball. No one wants a servant for a bride. E aqui, ó, olha só o que ela fala, né? Então, ela começou falando Cinderella at the ball. No one wants a servant for a bride. O que significa isso? Que ninguém vai querer uma serva como noiva. Então, aqui, ela está debochando da Cinderela, falando que ela está parecendo uma serva, né? Até porque a Cinderela é empregada na casa delas aqui. Então, ela debochou e falou assim, no one wants a servant for a bride. No one wants a servant for a bride. Então, ó, ninguém quer uma serva como uma noiva, né? No one wants a servant for a bride. After all I've done. Aí aqui, gente, essa parte aqui, na verdade, tá traduzido errado, tá bom? Tá dizendo, after all I've done. Tipo assim, aqui tá after all lived I don't. Mas na verdade ela falou after all I've done. Tipo, depois de tudo que eu fiz, tá bom? Provavelmente é alguma das outras irmãs falando alguma coisa, tá? I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. E aqui, olha só o que a Cinderela tá falando, tadinha. I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. Ou seja, o que ela tá falando? Ela tá falando que ela só quer ir pro baile porque ela não quer arruinar nada. E que ela nem quer conhecer o príncipe. Por quê? Porque as irmãs não querem que ela conheça o príncipe, né? Na história da Cinderela. Então elas ficam falando que ela tá parecendo uma serva, ficam debochando dela, justamente para ela não ir pro baile. Mas a Cinderela, ela deixa bem claro que ela nem quer o príncipe, ela só quer ir pro baile. Então olha só. I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince, ok? Então vocês, claro, uma forma que é também muito legal é logo depois da cena, vocês meio que se imaginarem na cena, sabe? Vocês meio que se imaginarem atuando junto com os atores. Então, por exemplo, I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. I don't even want to meet the prince, ok? Pode ser também, né? No caso aqui que ela utilizou want mais to. Então, again, I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. Vamos ver agora o que ela fala. It would be an insult to the royal personage to take you to the palace. E ela fala, it would be an insult to the royal personage to take you to the palace Dressed in these old rags. Então ela fala, nossa, seria um insulto para essa figura real, né? Que ela tá falando do príncipe, levar você vestida nesses trapos pro baile, tá bom? Então vamos lá, repetir aqui de novo, que essa frase aqui passou bem rápido, né? Dressed in these old rags. So it would be an insult. Deixa eu voltar aqui. It would be an insult to the royal personage to take you to the palace dressed in these old rags, né? Então aqui ela tá falando tipo dos trapos dela, dos rags dela. Dressed in these old rags. Rags? Rags. This was my mother's. E aí ela fala, como assim trapos? Esse vestido era da minha mãe. Então ela mostra o vestido com todo orgulho, né? Rags. This was my mother's. Ela fala, isso era da minha mãe. Como assim vocês estão chamando isso de trapos? Rags. This was my mother's. Again, this was my mother's. It's so old-fashioned. It's practically falling to pieces. E aí essa irmã malvada fala, it's so old-fashioned. It's practically falling to pieces. O que ela tá falando? Tá tão fora de moda que tá quase caindo aos pedaços esse seu vestido. Então ela, mais uma vez, sendo malvada ali com a Cinderela, né? E essa é a parte que ela rasga o vestido de novo dela. Mas
Vamos analisar aqui de novo. It's so old-fashioned. It's practically falling to pieces. Então vamos nos imaginar aqui como a irmã malvada da Cinderela. It's so old-fashioned. It's practically falling to pieces. Num ar de deboche, né, gente? The shoulder's free. Oh, it's falling to Então aqui tem uma parte que a legenda aqui do YouTube não traduz, mas ela fala tipo, a manga! Porque ela acabou de te rasgar a manga, né? Tipo, toda a sonsa ela. A manga! Ela fala, falling to pieces. Ela fala, tipo, de novo, it's falling to pieces. Tipo, tá caindo aos pedaços do vestido e ela tá lá destruindo, né, gente? Que malvada. E a outra fala, it's ridiculous. É tipo, é ridículo o seu vestido. It's ridiculous. Ridiculous. It would ruin their prospects to be seen arriving with a ragged servant girl. Because E ela fala que iria arruinar os convidados ver ela vestida, né, de seen uma arriving serva. with a ragged servant girl. Opa, deixa eu botar aqui de novo. It would ruin their prospects to be Ela fala, it will ruin their prospects to see seen arriving with a seen arriving with a ragged servant girl. Então, na verdade, elas não querem ser vistas lá no baile chegando com a Cinderela, porque elas chamam ela de garota serva cheia de trapos, entendeu? Tipo, ragged servant girl. Então, it will ruin the prospects to be seen arriving with a ragged servant girl. Tipo, iria arruinar os convidados ver a gente chegando com essa menina aqui, toda de vestido todo esfarrapado. E aqui, gente, olha só como ela vai ser duplamente malvada com ela. Because that is what you are. And that is what you will always be. Então ela falou aqui que ela é uma serva, né, vestida cheia de trapos. E olha só o que ela fala. Because that is what you are. And that is what you will always be. Então ela fala, porque é isso que você é e é isso que você sempre será. Ou seja, uma mera serva. Ela tá ali humilhando a Cinderela nesse momento, falando que ela é uma serva e sempre vai ser uma serva. Então vamos aqui pegar de novo a pronúncia desse trecho, tá bom? Servant girl. Because that is what you are. And that is what you will always be. Então vamos lá imitar ela, tipo, because that is what you are, and that is what you will always be. Então o que eu gosto bastante de pegar esses filmes em inglês é que você pode imitar os atores e aí fica muito legal, gente, porque você tá aprendendo inglês, repetindo o que eles estão falando e você se sente atuando, né? Porque no dia a dia a gente também fala com emoção, né? Então é bom até mesmo para você treinar a sua entonação, a sua fala e tudo mais. E bom, basicamente aqui, depois dessa cena, a Cinderela, coitada, ela sai. Eu acho que ela vai chorar aqui. Bom, então vamos analisar até aqui, né, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas viram como é super possível aprender inglês com músicas? Nesse caso, eu usei aqui a legenda em inglês, que é super legal para vocês fazerem isso, de pausar e depois imitar o que o ator falou, como se você estivesse fazendo uma mímica deles, tá bom? Agora a gente vai analisar aqui todo esse trecho sem a legenda para vocês verem como a compreensão de vocês já aumentou bastante, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, desde o começo, vou tirar a legenda e vamos ver, né? Hola! Cinderella at the ball. Então, ó, aqui eu já sei que ela falou, olá, Cinderella at the ball. Então lembra do começo? Ah, é a Cinderela no baile. Wants a servant for a bride. No one wants a servant for a bride. Então percebe que aqui você já tá conseguindo identificar sem a legenda, né? Isso no caso seria a segunda vez, por exemplo, que você estivesse assistindo um filme. After all I've done. I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. Oh, tadinha da Cinderela. I don't want to ruin anything. I don't even want to meet the prince. Eu não quero arruinar nada, eu nem quero conhecer o príncipe, gente. It would be an insult to the royal personage to take you to the palace dressed in these old rags. It would be an insult to the royal personage. Ou seja, seria um insulto para a figura real ver você chegando com esses velhos trapos, to be seeing you arrive with these old rags. E aí ela fala, This was my mother's. So rags, old-fashioned. this was my mother's. Lembram que ela fala? Rags, this was my mother's. Como assim trapos? Isso aqui é da minha mãe. E aqui é a parte que ela vai rasgar o vestido dela. It's practically falling to pieces. It's practically falling to pieces. Lembra? Falling to pieces, tá praticamente caindo aos pedaços. Falling to pieces. The shoulder's frayed. Oh, it's falling to bits.
falling to It's pieces. ridiculous. It would ruin their prospects to be seen arriving with a ragged servant girl. E aí eles falam, it would ruin the prospects to be seen arriving with a ragged servant girl. Iria arruinar os convidados ver a gente chegando com uma garota vestida de trapos e serva como você. Because that is what you are. And that is what you will always be. Because that is what you are, and that is what you will always be. Porque é isso que você é, e é isso que você sempre será. Uma serva, ok? Então, gente, vocês viram que aqui, ó, eu não coloquei mais legenda e eu já tô conseguindo identificar exatamente quais que foram as falas dela, tá bom? Apenas pegando aqui esse vídeo aleatório de um vídeo. Esse vídeo aleatório, aliás, essa cena aleatória de um filme aqui no YouTube, tá bom? Então isso pode ser feito com praticamente qualquer filme. Vocês viram que eu peguei aqui o filme da Cinderela, tipo, meio nada a ver, né? Mas só pra mostrar pra vocês como que vocês podem fazer isso sim, tá bom? Então, ó, treinem bastante. Coloquem primeiro com legenda em português, depois com legenda em inglês e depois sem legenda, que eu tenho certeza de que a fluência vem, minha gente. A fluência vem. E qualquer dúvida sobre esse vídeo, não esqueça de me deixar aqui nos comentários. Também me deixe o seu feedback, que eu quero muito saber o que vocês acharam. E se vocês vão fazer exatamente esse passo a passo com um filme aí que vocês gostam, tá bom? That's it, esse foi o vídeo. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, me fala, conversa comigo quais pontos você mais gostou desse vídeo, com qual filme que você vai começar a aprender inglês e, claro, me dê o seu feedback da sua jornada de aprendizado do inglês com filmes, tá bom? Eu estou esperando você lá no meu Instagram, @AlineCarvalhoTeacher, que eu vou amar saber o que vocês estão fazendo e exatamente quais dicas desse vídeo que você seguiu e que deram certo, tá bom? Bom, é isso então, gente. Um beijo pra todos vocês e see you guys on the next video, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!